Mas me dá um panorama para a gente aí do FONC, né? A gente vai ter reunião do FONC aí no dia 18 de setembro, o vulgo daqui a 14 dias, e está todo mundo numa expectativa aí do corte de juros, né? A grande questão é que o corte de juros é bom ou é ruim? Ou tem uma pegadinha no meio do caminho? Explica para a gente aí. Boa, boa. Cara, vamos lá. A gente tem uma pegadinha assim, né? Vamos entender esse panorama aí de modo geral, só para ficar claro, dar uns passos atrás também, né? Bom, a gente já vem vendo o juro muito alto nos Estados Unidos aí há um bom tempo, né? Acreditava-se que o Fed poderia começar a baixar esse juro a partir desse ano de 2024, né? A gente estava bem confiante no ano passado que isso começar a acontecer, porque, né, de modo geral, o juro alto nos Estados Unidos é um pouco estranho, né? Esse valor aí de 5,25 a 5,50 para os americanos, né? Para a gente sabe que é algo normal aqui no Brasil, mas para os americanos é algo muito alto, né? Já que eles têm, teoricamente, a economia mais segura do mundo, né? Então, eles estavam com a expectativa aí de ter essa redução de juros, a gente acabou acompanhando isso ao longo do ano inteiro, né, e viu que não estava andando, né? Vinham dados de inflação mais ou menos, né, sinais trocados, invertidos, o Fed ainda inseguro aí sempre, o Powell marretando nas reuniões falando, não, a gente tem que ficar olhando a inflação, a gente quer bater a meta de inflação e tudo mais, né? Mas até então foi levando ao longo do ano, né, nesse ponto, né, o que é ruim para ativos de risco de modo geral, como cripto. Mas agora chegou num ponto que a gente está num lugar que precisa tomar uma decisão, né? A gente teve, no início de agosto, agora um problema muito grande com a questão do carry trade no Japão, né? A gente até chegou a falar isso aqui também na semana que isso ocorreu em live, né? E isso gerou uma insegurança para o mercado global de que talvez os Estados Unidos estivesse prestes a entrar num movimento de recessão, né? Ou seja, os Estados Unidos aí não estaria conseguindo conter a inflação, por isso que estava mantendo um juro alto e que isso poderia impactar aí nos indicadores de atividade, PIB e tudo mais, que os Estados Unidos poderia estar indo para esse caminho, né? Esse ainda é uma das possibilidades do que pode acontecer realmente, né? O mercado está precificando, de certo modo, um pouquinho esse medo de recessão, né? E justamente é isso que impacta essa próxima decisão aí do FONC, né? Qual é o panorama atual? A gente sabe que o FONC vai ter que fazer algum tipo de corte, né? Porque a situação está se tornando aí muito complexa para o mercado americano como um todo e para os próprios Estados Unidos, que a dívida deles também está aumentando de forma muito acelerada, né? A emissão de dinheiro aí também muito forte, né? E aí qual é o ponto? Eles vão cortar isso, né? O Jerome Powell já praticamente deixou isso claro lá em Jackson Hole, né? Ele não pode falar isso na lata, né? Ele nunca pode admitir para o mercado, mas é o famoso soft landing. Ele vai começar a avisar aí do que ele está querendo fazer para os próximos passos, e aí parece que setembro agora finalmente chegou o dia do corte. Mas aí a questão é justamente essa, né? Vou botar até a minha tela aqui para vocês verem. Um corte, né, que era o programado, pode ser positivo para os criptoativos, ativos de risco de modo geral, né, como um todo, que é sinalizando aí nessa primeira hipótese o pivô do Fed, nessa mudança aí na patamar de taxa base de juros americana de um patamar alto para um patamar baixo, né, voltar à normalidade. É óbvio que o Fed planejou fazer isso com muita calma, né, para não ter nenhum impacto inflacionário, né? De novo, esse é o grande ponto que eles falam em todas as reuniões, esse é o maior medo que eles têm, né? Da inflação nos Estados Unidos disparar de modo incontrolável. Beleza? Então, um corte de 25 sinalizaria esse começo de que o Fed acha que a inflação está bem ou mal controlada e que vai começar a cortar os juros. Agora, o outro cenário, que é justamente esse cenário aí de recessão, de maior medo, está representado mais por esse corte aqui da esquerda, que é o corte de 50 bips. Né? Qual é a mensagem que o Fed pode passar para o mercado aí? Né? O mercado pode interpretar essa mensagem caso venha um corte de 50 bips. Pode ser uma mensagem de que, olha, a gente demorou demais para fazer esse corte de juros, né? Estamos com medo de uma recessão, por isso vamos fazer cortes mais apressados, né? Sempre tem também a possibilidade do Fed marcar reuniões extraordinárias, mas aí seria realmente algo muito chocante, né? É óbvio que eles não iam fazer isso, por isso criar um pânico generalizado. Mas ainda assim, né, essa probabilidade aí de um corte de 50 bips pode ser que não, mas pode indicar um medo de recessão e de que o Fed está behind the curve, né? Ou seja, está demorando aí para começar, demorou, né, no caso, a começar esse corte de juros, perfeito? E o interessante é que essas probabilidades agora estão ficando muito parecidas, né? Se você ver aqui embaixo, a gente tem esses quadros da semana passada, que a gente até mostrou aqui mesmo, né, de ontem e de hoje, né? Se você ver semana passada, né, o mercado estava um pouco mais calmo, né? Estava achando que, não, beleza, 2/3 do mercado achavam que o corte ia ser de 25, que ia ser esse cenário aí tranquilo que a gente está
esperando ainda como mais provável hoje em dia, mas com uma probabilidade menor, né? Enquanto que nessa época aí, cerca de 1/3 só acreditava no corte de 50. Da semana passada para essa, já teve uma mudançazinha aí, e até pode ter a ver com dados de economia que saíram aí. Depois eu vou passar para você falar aí para a gente, André. Mas agora o cenário aí está se tornando perto de um 50-50. Agora, cerca de 55% acredita num corte de 25%, mas 45% já acredita que pode vir um corte de 50%. E aí vem todo esse food associado a essa recessão, né? Por isso que a gente observou aí na madrugada de ontem e hoje de manhã um movimento de queda nos criptoativos de modo geral, né? Fazendo com que a gente ficasse negativo aí nessa semana já. Né? Um pouco por causa desse food aí, desse medo de que a gente possa estar entrando numa recessão nos Estados Unidos, e o Fed demorou demais para acompanhar isso.